Olá, o sabor de hoje é de impotência e de revolta. Ontem completou um mês do assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Um mês de um caso que movimentou o Brasil inteiro. E as notícias que se tem daquela área do Vale do Javari são que tudo está na mesma. A cidade de Atalaia tem a presença de forças de segurança, mas a área do entorno, onde são praticados inúmeros crimes ambientais, invasão de terras indígenas, garimpo, pesca ilegal, caça ilegal e narcotráfico, continua como antes, aberta à prática de crimes. Coincidentemente ontem, quando se tinha esse trágico aniversário de primeiro mês de morte, de crime de morte do Bruno Pereira e do Dom Phillips, a mídia trouxe um outro assunto à tona, que é um assunto que está em pauta já há 15 dias, mas ontem trouxe mais fortemente, que é o aparecimento de balsas de garimpo no Médio Juruá. Nós tivemos aí o relato da população sobre muitas balsas de garimpo na área do município de Juruá. E aí nós temos uma unidade de conservação muito importante, do Juruá chegando até o Arini, que é Mamirauá, e mais em cima no rio, em Tarauari. O susto que se toma é que até então, até hoje, nós estamos no início de julho de 2022, não havia relatos de garimpo ilegal na área do Juruá. É uma área preservada, é uma área onde existe uma ação coletiva, mas os números de balsas que se tem notícia naquela área são absurdos. E nós parecemos estar realmente sitiados pelo garimpo em todo o Amazonas. Não vou nem me referir à Amazônia, mas vou tratar do estado do Amazonas hoje. E essa situação, se nós fôssemos fazer um retrospecto do que aconteceu de mais forte, eu vou dizer que começou em 2017. Em 2017, no sul do Amazonas, na cidade de Humaitá, após a apreensão de balsas de garimpo ilegal pelo IBAMA e pelo Instituto Chico Mendes, os garimpeiros se revoltaram, tacaram fogo nos prédios públicos, tacaram fogo nos veículos de terra e de água do IBAMA em ICMBio. A cidade virou um grande incêndio. A federal fez uma operação e chegou a prender, inclusive, o prefeito da cidade de Humaitá, o presidente da Câmara de Humaitá e vários vereadores. Por quê? Porque eles haviam participado desse levante contra a autoridade ambiental. A autoridade constituída do município se rebelava contra a autoridade constituída do Poder Federal. Esse foi o primeiro caso pontual que ocupou bem a mídia e depois morreu. Ninguém sabe, por exemplo, qual é o resultado final da operação da federal e que prendeu essas autoridades do legislativo e do executivo do município de Humaitá. Mais recente, depois de 2017, a gente teve vários pequenos episódios, mas a história das 300 balsas de garimpo na comunidade do Rosarinho, do município de Altazes, bem próximos de Manaus, assustou e foi mídia internacional. Eles chegaram, inclusive, a resistir e a tirar mensagens nas redes sociais dizendo que eles iriam resistir e fazer uma grande confusão. A federal iniciou a operação, eles fugiram. A federal pegou ainda poucas balsas e acabou tocando fogo, que é da lei, é o que estabelece a destruição das balsas. E rapidamente, várias instituições dos executivos federal e de vários estados do Brasil passaram a tentar amenizar a legislação contra balsas de garimpo. E isso nós que fomos ameaçados em 2021 por 300 balsas de garimpo aqui, bem pertinho, no município de Altazes. Depois disso, há um mês atrás, nós tivemos o caso que foi exaustivamente debatido do assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. E teve gente querendo justificar, inclusive, a morte de um inglês, querendo uma espécie de vingança contra um brasileiro que morreu no metrô de Londres. Umas coisas absurdas, que não dá nem para terminar de ler, de tão absurdo que é. E agora, nós temos essa situação no Vale do Juruá, que é uma situação que há mais ou menos 15 dias, o site Amazônia Real, que é um dos sites mais verossímeis e confiáveis que falam sobre meio ambiente e Amazônia, já dava notícias, inclusive, de que isso acontecia naquela calha de rio. Absurdo. Um absurdo. Há 15 dias atrás se falou isso e há 15 dias parece que isso entrou por um ouvido e saiu por outro das autoridades em geral que têm algum tipo de poder de polícia sobre o assunto.
Eu, inclusive, quando da ocasião do site Amazônia Real publicar o assunto, fiz também uma reportagem, porque uma fonte minha ligou de Tefé, viu uma postagem minha do site nas redes sociais e me narrou uma série de coisas. Eu transcrevi isso num artigo. Isso foi no dia 26 de junho. E agora, pasmem, uma outra fonte, que leu tardiamente algumas postagens minhas sobre a questão da garimpagem, me fala que não é só no Juruá, não. O Japurá, o rio Japurá, perto da comunidade de Toré, que é o nome que a minha fonte diz, está lotado de balsa de garimpo. Está tão cheio que tem regatão fazendo a festa naquela área. Nós estamos sitiados pela atividade de garimpo. Nós já temos um problema muito sério e antigo no município de Maués, um problema que nunca se resolveu. A partir de um certo ponto do rio só se vai tendo permissão do garimpeiro. Temos aqui no Abacaxis uma presença muito ostensiva, que é complicadíssima, e temos lá na Cabeça do Cachorro, em terras indígenas, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro. Uma outra fonte minha falou o seguinte: Orlando, a situação é tão grave no Alto Rio Negro, que há comunidades que precisam esperar cair chuva para tomar banho, porque a água do rio, ela fica imprópria ao banho. O peixe, inclusive, que é contaminado, você come na hora e vomita. Não tem condição de se alimentar. Há caboclos passando necessidade, ribeirinhos, porque eles se alimentam do peixe, basicamente da farinha da casa de farinha. Mas esse peixe, ele não tem condição de ser ingerido. Tal é a taxa de mercúrio nas águas. E às vezes a questão do banho é idêntica. Se eu tomar banho, se passa mal na hora. É preciso esperar a chuva. Eu não sei se a gente se revolta, se a gente chora, se a gente grita, mas é preciso fazer alguma coisa. Estão acabando com os nossos recursos naturais. E parece que isso é uma coisa normal, que ninguém deve fazer nada, que isso não é um caso de polícia. Tem gente colocando panos quentes. Quem coloca panos quentes em cima disso não é nosso amigo, nem merece nosso respeito. Hoje não tem como ter música, porque a situação é trágica. Eu proponho até um minuto de silêncio em relação ao que está acontecendo. Bom dia.